pessoal, Estúdio Câmara para vocês, falando sobre o aniversário de Campinas. Também, é claro, sobre a história da cidade. Estamos com convidados especiais que nós vamos apresentar aqui. Tudo bom, Irene, que é historiadora aqui da Câmara? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, tudo bem? Também com o Sidney, que Olá, é professor de História, beleza? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de nos permitir participar desse momento tão importante para a cidade. Bom, muita história para a gente contar? Campinas tem muita história para a gente contar. Qual a principal delas, assim, que... Acho que não tem principal. Começar bem o programa aqui, A gente pode começar falando sobre a origem da cidade, da onde Campinas surgiu, por que tem esse nome, quais foram os locais primeiro povoados na cidade. São objetos de discussão ainda hoje, mas que despertam muita curiosidade. Por que o nome de Campinas? Aonde foi que Campinas começou? Teve um período que, cara, Campinas foi chamada de Vila de São Carlos, e aí só Deus para nos explicar por que tiraram, da onde que tiraram o nome de Vila de São Carlos para um lugar que se chamava Freguesia da Senhora da Conceição das Campinas, do Mato Grosso. Você sabe ou não, Sidney? Tem teorias, a gente sabe das teorias. Agora, o porquê, a eternidade vai nos revelar. Qual é uma? Porque agora o pessoal ficou curioso, né? Eu acho que eu consigo responder. Ajuda a gente. Vamos lá então, Irene. Responde aí para o pessoal que está acompanhando a estreia do Estúdio Câmara. A Câmara de Campinas, ela está muito envolvida com a criação da Vila de São Carlos, né? Então, nessas pesquisas que a gente andou fazendo aí, para falar um pouquinho sobre a criação da Câmara, a gente tem o Morgado de Mateus, que era o governador da capitania, que resolveu criar várias vilas no interior de São Paulo com a intenção de povoar essas regiões. E aí, quando ele decidiu pela criação da Vila de São Carlos, ele deu esse nome porque no dia da decisão era o dia de São Carlos. Então é uma curiosidade mesmo, né? A gente tinha um nome muito longo, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas, do Mato Grosso, e aí vira Vila de São Carlos, que é um nome muito diferente, né? Bem menor, e contando ali com uma coincidência da data da decisão da criação dessa vila. Bom, e você evidentemente trabalha aqui na Câmara Municipal de Campinas, e a Câmara faz certamente, a gente vai falar muito sobre isso, mas faz um trabalho histórico, de resgate histórico bem bacana, né, Irene? Isso, eu trabalho aqui na Câmara de Campinas, sou historiadora, temos mais um colega que também é historiador aqui na casa, e agora a gente está com esse projeto do Memorial da Câmara de Campinas, que também é uma forma de resgatar essa história baseada nos nossos documentos e naquilo que a Câmara foi acumulando de documentação desde 1797, quando houve a sua criação. Bom, e também temos novidades hoje pela manhã, daqui a pouco a Rúbia Oliveira vai trazer informações. Já adianta um pouquinho para o pessoal aí. A gente tem ali o memorial, foi lançado em dezembro, o Memorial Digital da Câmara. No Memorial Digital, a gente tem 2 projetos principais. O projeto número 1 é o Essa Rua Tem História, que é uma forma de resgatar a história dos homenageados nas ruas da cidade. Uma das funções que a Câmara tem até hoje, né, já faz muitos anos isso, é a denominação de logradouros. Então, a nossa biblioteca tem feito resgate das biografias dessas pessoas homenageadas. E aí hoje, eu já posso dar o gostinho. Mas já a gente vai falar muito mais sobre isso, mas deixa o gostinho aí. E hoje a gente lançou mais uma etapa desse projeto do Memorial Digital, que é o Memórias Entre Nós, que é uma forma de contar a história da Câmara através de documentos e através de uma linha do tempo temática, várias na verdade, né? Então, vou deixar mais pra frente o resto dessa história. Bom, eu já vou chamar a Rúbia antes, Sidney. A gente vai mostrar 3 vídeos seus. Um deles explicando quem é o Mário Gatti, né? Quem é o Mário Gatti? Quem foi esse cara tão importante para nossa cidade, né? Então, porque o pessoal ouve muito falar por conta, evidentemente, do hospital, mas não sabe quem é. Dá uma palhinha aí pra gente, É interessante a gente parar pra pensar assim, esses caras que dão nome pra rua, nome pra hospital, nome pra praça, eram pessoas que tinham sonhos, aspirações, vontades, necessidades, interagiam com a cidade. Esses nomes, eles vão se relacionando, vão se conectando uns com os outros. Era uma sociedade que tinha aqui, né? As pessoas, como nós estamos nos relacionando hoje, essas pessoas também se relacionavam. Ora para o bem, ora para o mal, mas estava todo mundo ali, cada um compondo a sua própria história e, no geral, compondo a história da cidade também. E o Mário Gatti tem uma história muito, muito bonita. O cara cruzou o Oceano Atlântico para se casar com a Francesca. É muito amor envolvido.
Nossa, que paixão, hein, Sidney? E era um excelente médico também. Quem já foi atendido por ele diz que o cara era muito, muito bom. Não tive, graças a Deus, a necessidade, né, a oportunidade de ser operado por ele, mas dizem que ele era muito bom cirurgião. Bom, vamos lá, pessoal, porque as pessoas em casa podem participar. Vamos colocar o WhatsApp da TV aí na tela, é o 19-97829-3776. Então, se chegarem aí, vão chegar algumas perguntas, vocês têm que estar prontos. Combinado? A gente se esforça. Bom, então confirma pra gente que teve hoje pela manhã, que eu vou chamar a Rúbia, por favor. Bom, hoje a gente teve o lançamento das linhas do tempo temáticas que a gente estava falando, o projeto Memórias Entre Nós. Esse é um nome que foi criado pensando em diversas questões que a gente vê, observando aí a Câmara e a sua história. O Memórias no plural, pois a gente tem uma diversidade muito grande de temas, uma diversidade muito grande de visões. O Entre, porque a gente está falando de um espaço de debate, né? A Câmara, por excelência, é um espaço sempre muito coletivo, onde várias ideias são discutidas e pensadas. E o nós aí é um trocadilho, né, André? O trocadilho do nós como população, como cidade. A Câmara, ela é um espaço aberto para a população desde sempre. Então, a gente tem essa população participando. E os nós, porque a gente está vendo várias linhas do tempo acontecendo, de diversos temas, e que muitas vezes elas se entrelaçam. Então, nesse entrelaçamento, nessa formação de nós, a gente vai contando a história aí da Câmara e da cidade. Bom, é isso aí. Então vamos lá, vamos chamar a Rúbia Oliveira, que tem mais informações. Fala, Rúbia, boa tarde para você. Boa tarde para você, André. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Estúdio Câmara. Que estreia legal aqui na TV Câmara Campinas, né? E olha só, gente, que legal também a nova fase do Meca. Você sabe o que é o Meca? Ainda não sabe? Não acessou ainda? Vou te convidar para saber agora, André. É o memorial da Câmara de Campinas. Tem um ano que esse projeto foi lançado, mas nesse um ano esse pessoal já trabalhou bastante, viu? Eu estou aqui com o Sinésio, que também faz parte do projeto. Vai contar pra gente desse lançamento que aconteceu hoje pela manhã. É a segunda fase. Esse projeto, ele tem 4 fases, está ainda na segunda fase, mas olha, gente, já é muito importante e assim, tem tantas histórias que você não tem nem noção, porque o pessoal que está trabalhando estão descobrindo, né, os documentos, estão traduzindo, colocando tudo online para você. Essa foi a primeira fase. Agora, a segunda fase são os botões. Você pode clicar nos botões ali e aí você vê o que mais te interessa, conhecer as pessoas que fizeram história e que fazem parte aqui da história da cidade de Campinas, completando 250 anos, né, Sinésio? Conta pra gente, você que tá mais por dentro, como é que tá essa segunda fase? Ou, aliás, explica pro pessoal de casa sobre o início, né, do Meca. Olha, o início do Meca foi o seguinte: o presidente atual, Rossini, a hora que ele foi conversar com as equipes da Câmara, para conhecer a Câmara, ele se deparou com as preciosidades que nós tínhamos no arquivo da Câmara. Ele falou, gente, isso aqui é muito precioso. São 227 anos, o ano passado eram 226, né? 226 anos de documentos que estão aqui muito bem acondicionados, arquivados, ótimo, mas tinha que estar na cabeça das pessoas, tinha que estar disponível para a população. E aí surgiu a ideia do Meca, Meca Memorial da Câmara de Campinas, e que ele ataca, vamos dizer assim, a ideia da estruturação dele é em 4 frentes de trabalho. Nós temos, hoje foi entregue, já está finalizada a fase do Meca Online, que ele é composto por, o Meca Online é composto por dois produtos, vamos chamar assim. Um deles é Essa Rua Tem História. Então você clica no botãozinho lá no site da Câmara, Meca, depois você vai chegar nessa Rua Tem História e você vai poder pesquisar o nome de ruas, praças, logradouros, e aí virão a biografia, fotografias, se por acaso tivermos, por exemplo, fotografias do período colonial, talvez não, mas fotografias, a biografia, links. Está um trabalho muito bem feito. Esse é um dos produtos. E o segundo produto é o que foi a finalização do Meca Online hoje, que é Memórias Entre Nós. Então,
todo o documento os documentos da Câmara estavam arquivados, né, por ordem cronológica. E aí o que o pessoal do arquivo público aqui da Câmara fez? O pessoal da GEDOC conseguiu criar uma forma de conectar esses documentos por tema. Então nós temos, vou dar um exemplo, nós vamos trabalhar a ação política da mulher em Campinas. Então eles conseguiram compilar e buscar informações, documentos às vezes até ilegíveis, porque eram manuscritos, né, com uma caligrafia diferente e uma ortografia também diferente. Então, quando você falou que foram traduzidos, a palavra é bem correta. Esses documentos têm que ser traduzidos, porque é difícil você ler. E esses documentos estarão fotografados, você vai conseguir acessar e ver esse documento lá. Essa é a primeira fase que já está acabada. Acabada não, pronta e entregue, porque não vai acabar nunca, né? A história não para. E o segundo vai ser o MECA físico, que o MECA físico nós vamos ter, então, aqui na Câmara, nós vamos ter exposições periódicas, né, e exposições físicas de documentos, de história, de vídeos, de realidade virtual, e vamos tentar usar tudo que tiver de moderno. Afinal de contas, Campinas é um polo tecnológico de primeira linha. A Câmara vai fazer valer isso no nosso MECA físico. Depois nós vamos ter o MECA móvel, e o MECA físico já está em andamento, já tá, a empresa, né, que vai fazer o projeto expográfico e vai fazer a curadoria, já está contratada, já está trabalhando, e até julho agora já vem um primeiro relatório da curadoria, e até acho que setembro, novembro, nós vamos ter uma maquete já eletrônica do que vai ser esse memorial físico. E depois nós estamos também em andamento com o MECA móvel, que a ideia é levar todo o conteúdo produzido aqui na Câmara, levar para as escolas, né? De forma também usando realidade virtual, usando vídeos, usando até coisas físicas, se for o caso. E, por fim, por conta dessa formatação do MECA, a Câmara vai lançar um programa inédito. Eu desconheço outras câmaras que tenham esse produto, que vai criar a residência para estudiosos. Ou seja, quem estiver estudando e quiser fazer uma tese sobre algum assunto que tem a ver com a história de Campinas, pode concorrer a uma bolsa da Câmara, para que ele venha fazer a sua tese de mestrado, de doutorado, ou até seu trabalho na faculdade, aqui na Câmara, com auxílio dos historiadores e dos bibliotecários da Câmara. O MECA como um todo é grande e está caminhando. São 4 fases, mas todas caminhando conjuntamente. Algumas acabam mais rapidamente, né? Maravilha, olha só quanta informação você trouxe para a gente, pessoal de casa, pessoal aí que está acompanhando também a entrevista no estúdio. A gente já quer convidar você que está em casa, aproveita, né? 250 anos de Campinas, vamos aprofundar um pouquinho mais na história? Gente, é uma satisfação, boa sorte para todos. Acessem. Acessa lá, vai. O site é o site da Câmara de Campinas, daí você vai no linkzinho do MECA e começa a navegar. Eu tenho certeza que você vai ficar um tempão navegando lá, porque tem história. E olha que esse projeto só tem 1 ano, né? De volta com vocês aí no estúdio, pessoal. Valeu, Rúbia. Muito obrigado. Bem bacana, né, Irene? Agora, então, o pessoal poderá acompanhar no site, né? Como que é isso? Isso. Então, agora a gente liberou no site o acesso a vários desses documentos que estão contando um pouco da história da Câmara. E ele pode ser acessado através do site do Memorial. Então, entrou no site da Câmara, acessa ali do lado o Memorial. A gente tem esses 2 projetos, o Essa Rua Tem História também tem uma participação popular muito grande, tem um e-mail ali para quem não encontrou sua rua, quiser pesquisar, consegue acessar ali pelo site. E aí a gente tem também agora as linhas do tempo, Memórias Entre Nós, que vai falar aí um pouco dessa história da Câmara, que é muito rica, né? A Câmara ela existe desde 1797, então a gente tem
muito E tem uma curiosidade bem bacana, né, Irene? Porque a Câmara ela existe praticamente, passou a existir um pouquinho depois da fundação de Campinas, né? Isso mesmo. A freguesia ela é criada em 1774 e a Câmara em 1797. Então, 25 anos depois, é muito pouca coisa, né? Então, a Câmara ela era a única instituição administrativa da cidade, não existia prefeitura. Ela fazia os 3 poderes. Exatamente. O legislativo, o executivo e o judiciário. Exatamente. Então, a gente tem aqui nos nossos documentos tanto uma criação de normas, regras, que eles chamavam na época de posturas, mas a gente tem também algumas resoluções de conflitos, resoluções quase judiciárias mesmo, algum tipo de, que a gente pode chamar de julgamento aí, e também essa parte executiva, de cuidar do bem-estar das pessoas do dia a dia na cidade. Bom, eu vou levantar, porque agora sim eu vou chamar a repórter Alexandra Dias, porque ela está, viu, Sidney, Irene, ela está onde tudo começou. Vamos saber da Alexandra, então, exatamente em qual ponto de Campinas você está, Alexandra. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Vamos lá, Isso já mesmo, então a Alexandra vai conversar onde começou conosco. Tudo, na verdade, onde oficialmente a cidade começou. Já tinha toda a zero. O Marco Zero é considerado o local onde se começam a fazer as medições, né, entre esse ponto e as principais cidades do entorno, os principais locais, como se fosse um mapa do que será a cidade, né? E fica aqui na Praça Bento Quirino. Aqui você pode ver a Basílica do Carmo. Aqui do nosso lado tem o Jockey, o monumento do Carlos Gomes, que a gente vai falar já já. Então, aqui começou a cidade oficialmente. Antes teve muita história, né? Até ela foi a Vila de São Carlos. A Vila de São Carlos foi o primeiro momento em que a cidade se desvinculou de Jundiaí e coincidiu com a primeira missa da Igreja do Carmo, que era a matriz da cidade, né? Agora é a Basílica, mas ela já foi em outro local e a primeira missa marcou essa Vila de São Carlos, que foi o primeiro nome da cidade antes de se tornar Campinas, né? O segundo nome, na verdade, né? E ali no ponto, no Marco Zero, fica aqui rodeado por esses comércios, os bairros. Se você passa aqui durante a semana, você vai ver isso aqui sempre cheio. É um ponto boêmio da cidade, né? E quinta-feira tem a feirinha de artesanato, então a gente percebe que se manteve rico, se manteve movimentado esse ponto da cidade, né? E antes eram chamados Rua de Baixo, Rua do Meio e Rua de Cima, né? Dá para imaginar como é que era lá atrás, quando começou toda a história da nossa cidade. Você, André, que é um campineiro da Gema, assim como eu, né? E a cidade que hoje já recebe tantas pessoas de muitos lugares, né? Com quase 1.200.000 habitantes, né? E lá na Basílica do Carmo fica também os restos mortais do Barreto Leme, que eu sei que vocês falaram sobre ele mais cedo, né? Que é o fundador da cidade. E aí a gente foi conversar com as pessoas e muita gente não conhece o Marco Zero da cidade, porque é natural, a gente começa a olhar com esses olhos de curiosidade para as cidades que a gente vai visitar. Mas quando a gente nasceu, geralmente passa batido e foi o que aconteceu. A gente conversou com algumas pessoas e ninguém sabia que aqui era o Marco Zero. E para nossa sorte, o primeiro entrevistado simplesmente era um paraense, músico, da Orquestra Sinfônica de Campinas, apaixonado por Carlos Gomes, que está em Campinas há 40 anos. E você vai ver agora, ele ficou surpreso de saber que aqui era o Marco Zero. Frederico, conta pra gente essa coincidência, você que é paraense, a terra onde Carlos Gomes foi muito querido lá. Muito querido. Carlos Gomes é muito querido lá, né? Assim, foi o governador Lauro Sodré que convidou ele da Itália para ir para lá, né? Ele ia, na realidade, ele ia para Veneza, mas aí ele recusou e veio para Belém do Pará. Só que ele viveu muito pouco lá, né? Acho que uns 6 meses, eu acho, e logo chegou doente também, né? E aí acabou falecendo lá. Mas ele é idolatrado lá em Belém, né? Assim, o pessoal ama Carlos Gomes lá. Eu acho que até mais do que aqui, sabe? Porque
Então é isso, sabe? Assim, o meu avô é compositor do hino do Exército, viu? Eu tenho esse orgulho na minha família. Então você tem essa afinidade também com Carlos Gomes, né? Ah, eu gosto muito de Carlos Gomes. Tocava muitas obras dele quando estava na Sinfônica, né? A gente fazia aquela semana Carlos Gomes, aqueles cantores aqui de Campinas, né? E a gente curtia muito, né? Assim, tinha um maestro que ele falava assim: vocês desperdiçam Carlos Gomes. Porque aqui era para ser os festivais Carlos Gomes, né? Assim, as óperas dele, tem óperas maravilhosas, né? Mas não sei o que acontece, que não se incentiva. Tem o pessoal do canto, o canto, como é que se dá o nome? Lírico, Eles ainda fazem algumas coisas, né? Mas é isso, sabe? Precisava ser mais valorizado o Carlos Gomes, né? E sobre o Marco Zero, você que está aqui há um tempão na cidade, né? Ficou surpreso de saber que é aqui na frente do monumento do Carlos Gomes? Não sabia, eu juro para você, não sabia do Marco Zero assim. E realmente eu tô impressionado, né? Com isso de estar dando essa entrevista aqui, onde a cidade nasceu, né? Aqui assim, né? Eu estava até almoçando com um colega ali e eu estava falando que eu achava muito lindo essas casas aqui antigas, né? Assim, em frente à praça, né? Mas se destrói tudo isso, né? Você sabe que lá na minha terra tinha um hotel do lado do Teatro da Paz, que era a arquitetura do teatro. Derrubaram o hotel. Os grandes violinistas tocaram na época da guerra lá, sabe? Então, quer dizer, é complicado isso daí, sabe? Eu não sei se é política, eu não sei o que é, não se preserva, né? Então foi muito bom saber que agora mais um cidadão que sabe pode passar essa informação para frente. Eu fiquei super feliz de estar sendo entrevistado por vocês, né? E saber que aqui é onde nasceu a nossa grande Campinas, né? Campinas Eu amo essa cidade, viu? Eu gosto da minha cidade lá, mas eu estou aqui há mais de 40 anos em Campinas. Camila, você sabia que a cidade nasceu nesse pontinho? Camila é campineira mesmo, né? Sou campineira, mas não sabia não. Gabriele, você achou legal saber que a Campinas nasceu aqui, onde você deve passar com frequência? Achei muito top. Não sabia, né, disso. Aí acaba uma novidade. E você sempre passa por aqui? Sim, a gente vive aqui passando no centro, né? Mas nessa questão eu não sabia. Pois é, agora você que assiste, a gente já sabe onde é que é o Marco Zero, dá para vir aqui tirar uma fotinho. Se você não se localizou ainda, eu estou entre a Barão de Jaguara, aqui atrás de mim a Benjamin Constant e a Barreto Leme atrás da igreja. E você pode vir aqui tomar um chopp, comer um pastel e tirar uma foto no Marco Zero. Esse complexo todo aqui, o Largo do Carmo, né, em homenagem à igreja, ele reúne essa praça que é Bento Quirino, mais a Praça da Igreja. Então tudo isso aqui é o Largo do Carmo, onde acontecem as feirinhas, à noite é super badalado, dá para vir, para passear, né? E esse é o Marco Zero, então, da nossa cidade. André, você sabia dessa informação? Confesso que não, viu, Alexandre? É muito legal a entrevista que você fez aí, não é? O pessoal, evidentemente, é bastante contente de entender um pouco mais sobre a história de Campinas. Você volta já já. De onde, Alexandra? Vai falar sobre o quê? Conta pra gente. Já já eu vou falar daquele ilustre campineiro, nosso maestro querido Carlos Gomes. Eu não vou dar muito spoiler não, mas eu tô bem pertinho aqui dos restos mortais dele. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, André. E agora você já sabe, já dá para trazer o Francisco aqui para passear e para tirar uma fotinho. Boa, vou levar o Francisco aí, meu filho, para conhecer também esses pontos. Bem legal isso, né, Sidney? Você que acompanhou a entrevista aí que a Alexandra fez, né? Muito legal. E essa praça, ela se conecta com a história da cidade, porque Campinas tinha 3 pontos onde os tropeiros paravam para descansar. Esse era um dos pontos. E com o tempo decidiu-se ali fazer uma igreja onde foi rezada a primeira missa. Então a gente tem um marco fundamental da cidade, o início da cidade, ou a gente chama de Marco Zero,
a partir dessa praça onde foi rezada a missa em 1774. Ali tinha uma igreja simples, não tão pequena, mas uma igreja simples, com as paredes de barro, coberta de sapé. Ali é rezada a primeira missa. Algumas curiosidades que a gente tem em relação a essa praça é que ali onde está a estátua do Carlos Gomes, o primeiro prédio da Câmara Municipal de Campinas foi ali. Era um prédio onde funcionava a Câmara Legislativa, mas é também onde ficava o juiz, mas também é onde ficava a cadeia, mas também é onde ficava uma escola régia, mas também onde ficava o matadouro da cidade ali. Puxa vida, quanta coisa, hein, Sidney? Ficava tudo ali. E ali também funcionou o primeiro mercado, sabe o Mercadão? Aquele que tem lá, Mercadão, fundado em 1908, ali em frente ao Terminal Mercadão Mercado. Raiz. Isso, o primeiro Mercadão foi ali onde está a estátua do Carlos Gomes. Onde normalmente tem um belo de um lanche com mortadela, né, Sidney? Funcionou ali, depois dali foi lá para baixo, para o Largo das Andorinhas, e depois só em 1908 é que foi lá para esse Mercadão que a gente conhece hoje. Bom, eu vou chamar já então um vídeo seu falando de Barreto Leme, porque você tem no Instagram, né, uma página que conta a história de Campinas com curiosidades. Como é? Fala aí, Sidney, por favor. Não, Histórias de Campinas nasceu por acaso. A minha esposa é publicitária, tinha um cliente que precisava de uma história de Campinas, a gente fez, e a gente percebeu que o povo de Campinas gosta da história da cidade. E a gente foi colocando mais vídeos e o povo foi chegando. Faz menos de um ano, vai dar um ano ainda em agosto para setembro. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente passou um pouco, e pela boa vontade das pessoas, a gente acabou de passar dos 50 mil pessoas participando da história de Campinas no nosso perfil, que é ótimo. Tô assim. seguindo lá, hein? Obrigado, feliz de saber, obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente também, quem não acompanha ainda, @História de Campinas. Boa, então vamos dar uma olhadinha num vídeo que você fez sobre Barreto Leme, olha aí. Vou te contar um segredo sobre Campinas que você ainda não sabe. Quem será que morou aqui, na esquina da rua Barreto Leme com a rua Doutor Quirino? Quem morou aqui não foi ninguém menos que o cara que fundou a nossa cidade, Francisco Barreto Leme. Ele mudou para cá no século XVIII, mais ou menos 1740, 1742. O cara trouxe a família, os amigos, trouxe todo mundo, levou gente para morar na sesmaria dele, conseguiu puxar o parente dele, que era o Frei Antônio de Pádua, para rezar a primeira missa aqui em Campinas, inundou de gente isso daqui, doou esta área para o Rócio, para o centro da cidade e povoou Campinas. Barreto Leme, o cara que fundou a nossa cidade, a casa dele ficava bem aqui, ó, na rua Doutor Quirino. A casa foi demolida para se construir essa rua. Essa casa foi demolida ainda no século XIX, tá bom? Boa, boa. Barreto Leme, a rua Barreto Leme, ali no Cambuí, começa no centro, né? Vai Cruza toda a região central ali, né? E uma outra coisa, Barreto Leme está sepultado de fato dentro da Igreja do Carmo, mas não é o único não, tá ele, a esposa, os filhos. Eu parei de contar nos 40 e poucas pessoas sepultadas ali dentro. Você é campineiro ou não? Eu sou campineiro, nasci em Campinas. Eu sou campineira. Então somos 3 campineiros. Somos pessoas sortudas. E uma curiosidade legal também, a Alexandra estava falando um pouco sobre pessoas que vieram de fora, né? E Campinas, ela é povoada por pessoas que saíram de suas cidades, vieram para cá. A gente tem alguns médicos, né? O Sidney já falou do Mário Gatti, Dr. Ricardo, Ângelo Simões veio da Bahia. Então é um lugar que está sempre muito receptivo. Vamos falar um pouco sobre, não é, outras personagens históricas aqui de Campinas, outros personagens também. Por exemplo, o Campos Salles. O que você pode me falar sobre Campos Salles? Campos Salles foi um republicano e também passou pela Câmara de Campinas, né? Exatamente isso, foi vereador. Foi vereador, como tantos nomes aqui das nossas ruas. Eu acho que isso talvez pouca gente sabe, sim, né? Sim, Glicério foi vereador, o Campos Salles foi vereador, Dr. Ricardo, como a gente estava acabando de falar dele. A gente tem vários nomes aí que vão sendo homenageados na cidade, que foram vereadores, que passaram aqui pela Câmara. E aí? Eu acho que do Campos Salles ele faz esquina com o Glicério, né? Tem uma fotografia que eu acho linda, icônica, que mostra muito a relação entre os dois. O Francisco Glicério carregando o caixão do Campos Salles. Os dois têm 3 anos de diferença da morte de um para o outro. E os dois eram muito amigos, né? Muito amigos, membros do mesmo partido, ajudaram a fundar o Partido Republicano, tinham as mesmas ideias, foram ministros juntos no início da República. Pois é, e com certeza é uma das ruas, avenidas. É rua lá, Campos Salles ou não? Campos Salles é rua. É avenida. Avenida Campos Salles.
Então, porque eu fiz agora, recentemente, uma matéria lá que está toda reformada e tudo mais, né? Aquele canto ali, o pessoal chama de Cantinho da República, né? Porque os dois ajudaram a criar o Partido Republicano. O Campinas faz história. Cara, a gente não entende a história de Campinas estudando só dentro das fronteiras. Campinas se extravasa das suas fronteiras e repercute no país todo. Bom, todo mundo conhece também, principalmente quem mora aqui em Campinas, a Catedral de Campinas, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a Catedral. A Catedral ela começou a ser construída em 1807 e ela foi um projeto que foi iniciado por fiéis, pessoas da religião católica, mas a Câmara também participou disso. Né? A partir de um determinado momento, a Câmara começa a conduzir os trabalhos da construção da catedral, começa a recolher impostos para essa construção, e aí ela começa também a cuidar dos orçamentos, como era feita a prestação de contas, cobrando os profissionais para essa construção e continuar andando. Mesmo assim, ainda demorou quase 80 anos para ela sair e virar o prédio que a gente conhece hoje. Inclusive, a catedral tem tem muitas curiosidades na catedral. Uma delas é que a gente atribui aquela fachada dela ao Ramos de Azevedo, né? Ramos de Azevedo era o Oscar Niemeyer de Campinas. E a fachada da catedral, a gente costuma dizer que foi o Ramos de Azevedo que fez. Não foi. O cara que se matou para fazer aquilo ali foi o Cristóforo Bonini. Tanto que o Ramos de Azevedo se forma na Bélgica em 1878 para chegar em Campinas em 1879 e encontrar a fachada praticamente pronta. E aí depois ele assume e dá o arremate final. Acaba ficando com a fama, mas quem fez foi o Cristóforo Bonini. Bom, o ritmo não para, já a gente vai para um rápido intervalo comercial. Um rápido intervalo para falar justamente a respeito de mais coisas importantes aqui de Campinas. Também vendo mais vídeos seus, né, Sidney? Eu gosto. E você também com mais histórias. Combinado, Irene? Combinado. Bom, é isso aí, pessoal. Começa a valer a partir de meia-noite, portanto, desta segunda-feira, o aumento nas tarifas de pedágio. Bom, é o seguinte, o reajuste autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo vale para todas as rodovias estaduais administradas por concessionárias aqui da região. O maior reajuste será no pedágio da rodovia Santos Dumont. Portanto, o pessoal que passa lá em Indaiatuba, o valor vai para R$ 17,40, um aumento de 70 centavos. Portanto, o mesmo aumento da rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, conhecida como Campinas-Mojimirim, né? Aquela que liga Campinas-Mojimirim, que vai para 15,80, vai de 15,80 para 16,50 na praça, portanto, de Jaguariúna. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações sobre a cidade de Campinas. Agora vamos para um intervalo e a gente volta na sequência. Não saia daí. Bom, pessoal, estamos aqui de volta no Estúdio Câmara, porque começou hoje justamente a estreia do Estúdio Câmara, que é um programa que todas as tardes o programa vai trazer entrevistas, também debates sobre a cidade de Campinas, bem-estar, comportamento, atitude, esportes. Olha só que legal, tem esporte também, claro, esporte que envolve aí a cidade de Campinas, também, evidentemente, com muitas curiosidades, porque Campinas está, não é, no dia 14 aí, completando 250 anos, que data super especial. Bom, eu já trouxe a informação no comecinho aqui do programa, do Estúdio Câmara, você pode participar conosco, mandando aí a sua sugestão, também fazendo perguntas para os nossos convidados que estão aqui prontos para responder a sua pergunta no 19, é o WhatsApp 978293776. Portanto, participem conosco, nos ajudem aí a fazer o Estúdio Câmara. Estamos ao vivo nesta segunda-feira aqui na cidade de Campinas.
Bom, a Alexandra Dias, que conversou conosco, já bateu um papo, já trouxe informações super importantes, está conosco mais uma vez. Tudo bom, Ale? Você está onde agora? Conta pra gente sobre o que você vai falar. Oi, André. Eu continuo aqui no Largo do Bento Quirino, né? Em frente ao Marco Zero da cidade e também agora com o nosso querido maestro Carlos Gomes, o monumento em homenagem a ele. Tem um adorno ali, mas aquele adorno, aquela bandeira não faz parte no monumento, né? Ela está ali temporariamente, alguém colocou. E aqui estão os restos mortais do maestro ilustre brasileiro, que também faz aniversário em julho, assim como a nossa cidade querida. No dia 11 de julho, Carlos Gomes nasceu aqui na Regente Feijó, número 1251, na rua, né? Claro que ainda não continuou preservado o lugar onde ele nasceu, mas hoje existe uma placa em sua homenagem. A gente vai fazer matéria sobre isso ao longo de todo esse mês. E aqui estão os restos do maestro, mas nem sempre foi assim, porque o maestro, ele era um pupilo de Dom Pedro II e quando veio a República, ele sofreu uma certa retaliação, então existia uma certa rusga política, né? Mas, políticas à parte, ele foi e é um músico imortalizado, né? Fez a obra do Guarani em homenagem ao livro de mesmo nome, né? Do José de Alencar, e aqui estão os restos mortais. Quando ele faleceu lá no Pará, os restos mortais vieram para cá e ficaram temporariamente no Cemitério da Saudade, no túmulo, né, da família Irmãos Penteado. E depois demorou muito para que esse monumento fosse construído e precisou da intervenção de Santos Dumont para fazer a pedra fundamental aqui desse monumento para que as coisas realmente se desenrolassem. E hoje, então, a gente tem esse monumento belo aqui, que é uma testemunha ocular do tempo, né? Ele está aqui presenciando toda a transformação da cidade, a movimentação, a boemia que continua muito forte aqui nessa região, né? E esse é, então, o berço que agora acolhe os restos mortais desse maestro maravilhoso, que a gente escuta todo dia na Voz do Brasil, ali a obra do Guarani. Quem nunca, né, ouviu aquela batidinha marcante ali no começo da Voz do Brasil? Então é isso, a gente está aqui nesse lugar cheio de história, né? Que continua produzindo história, né? Com muitos bares, restaurantes, o Jockey Club, que é a 7ª maravilha de Campinas, aqui ao meu lado, um prédio tombado que dispensa apresentação, maravilhoso, uma arquitetura muito específica que continua aqui trazendo esse ar saudosista para a cidade, que é uma cidade do ciclo cafeeiro, né? Não tem como a gente dizer. Campinas tem muito passado, tem muita história, precisa ser preservada. Essa importância da Meca, né? Do Meca, do memorial e de toda essa importância histórica que a gente precisa passar para frente, né? Agora todo mundo já sabe que o Marco Zero está aqui também, então pode vir aqui tirar uma selfie no Marco Zero da cidade e fazer com que essa história não morra nunca, assim como a história do nosso maestro, do Bento Quirino, que também está aqui, e da Basílica do Carmo. É isso, André. Bom, tenho certeza que você já fez uma selfie aí, né, Alexandra, para colocar nas suas redes sociais, porque você está vivenciando a história de Campinas. Isso é certamente espetacular, né? Sim, com certeza. Boa, muito obrigado, Alexandra Dias, conversando conosco. Mais uma vez, obrigado. Os nossos dois convidados, a Irene e também o Sidney, prestaram muita atenção naquilo que falou a Alexandra Dias, porque certamente, como eu disse ali, né, Irene, ela está vivenciando a história de Campinas, né? Justamente. E Carlos Gomes, ele nasceu de um berço de músicos. O pai dele era músico também e, inclusive, no nosso memorial a gente já colocou ali um link com um documento que indica que a Câmara também auxiliou esses trabalhos do pai do Carlos Gomes, do Manuel José Gomes, que guardava os instrumentos dele dentro da Câmara. Ele pedia um quarto emprestado na Câmara para conseguir guardar esses instrumentos. Então, de alguma forma, a Câmara ali ajudou na formação musical do Carlos Gomes também, né? E aí, Sidney? Cara, aquele monumento túmulo do Carlos Gomes, aquilo é pra gente se lembrar de algumas das últimas cartas do Carlos Gomes. Ele dizia assim, olha, Campinas não gosta de mim. Ele estava lá na Itália, velho, doente, perdeu a família, pobre.
E ele precisava de ajuda, ele mandou cartas para Campinas pedindo ajuda, me acolham, me deixa voltar para Campinas. Os campineiros diziam, não, espera mais 6 meses que a gente conversa. Ele não tinha 6 meses para esperar. O povo do Pará graciosamente o acolheu, razão pela qual existe uma praça no centro de Campinas chamada Largo do Pará, em homenagem aos nossos irmãos paraenses que nos ajudaram muito nisso. Depois que ele faleceu, aí Campinas quis o corpo de volta para homenagear o corpo, né? Nesse ponto, nós precisamos refletir, porque ainda hoje as pessoas vão no túmulo do Carlos Gomes para levar o cachorrinho para fazer cocô no túmulo do cara no sábado de manhã. As pessoas precisam entender mais quem foi o Carlos Gomes, o que é aquele túmulo que está ali no meio. E uma grande curiosidade, cara, eu cheguei perto, assim, ó, dessa distância da colher de pedreiro que o Santos Dumont usou para colocar a primeira pasada de concreto para lançar a pedra fundamental do monumento túmulo do Carlos Gomes. Foi o Santos Dumont, que já não morava mais em Campinas, esteve em Campinas quando foi iniciar a construção daquele monumento túmulo, pegou a colher de pedreiro e colocou ali a primeira mãozada de concreto. Essa colher está exposta no museu no centro da cidade. Boa, bom, são 2 horas da tarde, estamos ao vivo aqui, estreia, portanto, do Estúdio Câmara, vocês acompanhando conosco. A gente vai chamar, inclusive, um vídeo seu agora, viu, Sidney, sobre o Mário Gatti, porque nós estávamos falando, né, já aqui no Estúdio Câmara, a respeito do Mário Gatti. Todo mundo já ouviu falar, evidentemente, justamente por conta do Hospital Mário Gatti, mas talvez as pessoas não saibam exatamente quem foi o Mário Gatti, né, Sidney? Era uma pessoa, era um homem que tinha sonhos, vontades, virtudes, valores e atendeu muito bem a nossa cidade. Escolheu Campinas, na verdade ele escolheu se casar com a Francesca, que morava em Campinas, e aí ele acabou morando aqui e nos ajudou muito a cidade, muito mesmo. Vamos lá então, vamos dar uma olhada no vídeo. Eu quero te contar uma história aqui de Campinas e quero que você marque nos comentários se você soube quem é a pessoa antes de eu te contar o nome. Esse palacete aqui, ele pertenceu a uma família que você com certeza já conhece, já ouviu falar. Eu vou te contar a história, tenta adivinhar quem era. Quem morava aqui era um homem chamado Roque De Marco, um comerciante italiano muito rico aqui na região de Campinas, e um dia ele mandou a filha dele, a Francesca, para a Itália. Era italiano, a Francesca foi para a Itália. Lá ela conheceu um ragazzo muito bonito, chamado Mário. E ela voltou para o Brasil, o Mário veio atrás, cruzou o Oceano Atlântico para se casar com essa moça. O Mário formou-se em medicina e morou um tempo aqui, nesse lugar aqui, junto com o Roque De Marco e a família dele. De quem nós estamos falando? Valendo uma paçoquinha. Mário Gatti morou nessa casa aqui. Boa, legal, bacana o vídeo mostrando, inclusive, né, com imagens, tudo mais, né? Tem gente que me cobra essa paçoquinha até hoje. O Mário Gatti, ele foi médico, ele trabalhou bastante na Casa de Saúde de Campinas, e o Dr. Tomás Alves, que dá nome para a rua no centro de Campinas, também foi amigo dele. Acho interessante como é que esses nomes vão se conectando, né? E o Mário Gatti, na ocasião em que houve o desabamento do Cine Rink na esquina da Conceição com a Barão de Jaguara, desabou na década de 1950 e matou gente pra caramba. Teve um cortejo enorme lá na Francisco Glicério, perto de 40 pessoas, se eu não estiver muito enganado, faleceram em decorrência desse acidente. E no dia, Campinas não tinha a estrutura que tem hoje, não existia SAMU como existe hoje, não existia a estrutura do Corpo de Bombeiros como tem hoje. Então, quem tivesse de médico, alguém que pudesse ajudar, estava sendo chamado para atender essas vítimas. Inclusive, tinha um jogo de futebol entre a Ponte Preta e, salvo engano, 15 de Piracicaba. O jogo foi interrompido nos alto-falantes, chamando, olha, se tiver médico aqui, vai lá ajudar as vítimas também. O Dr. Mário Gatti já era de idade, ele foi lá para ajudar. Inclusive, Sidney, nossa produção aqui, trabalhando do Estúdio Câmara, conseguiu a foto do Francisco Glicério no enterro do Campos Salles. Olha aí a foto. Ali. Puxa vida, que relíquia! É uma fotografia icônica. Os dois foram muito unidos. Em 1913, gente, 1913. E os dois foram ministros juntos, ajudaram muito Campinas na época da epidemia de febre amarela. Os dois trabalharam bastante por Campinas, trabalharam bastante pela causa da República no Brasil. Muito amigos que foram, e amigos desde a adolescência, pelo menos. Bom, por falar em Francisco Glicério, que todo mundo também já ouviu falar, né? Porque é certamente aí um dos lugares mais conhecidos, uma avenida, né? No centro da cidade, vai atravessando aí
Campinas, né? Ele já foi vereador aqui, Já que eu fiquei foi sabendo, vereador, hein? sim, Conta pra gente, Irene, em que ano, como que foi isso? O Glicério, ele foi vereador no final do século XIX. Puxa. Então, ele pegou aí um período ainda da monarquia, mas como o Sidney estava falando, ele era republicano, junto com outros republicanos da cidade. Campinas foi conhecida como a Meca republicana, porque reunia vários republicanos, então ele foi vereador. Então, ele era uma voz republicana dentro da Câmara, mesmo durante a monarquia. E é por isso que é tão legal a gente falar da Câmara como esse espaço de debate. Então, a gente tem debates ali de uma pessoa que estava defendendo outro regime, estava falando de liberdade dos escravos, ele era um abolicionista também, enquanto a gente tinha dentro da Câmara outros vereadores que tinham opiniões diferentes. Então, a gente tem nas nossas atas os registros desses debates, das ideias do Glicério e como ele defendia essas ideias nesse espaço político também. Bom, então, né, você também achou espetacular a foto aí, porque Sim. é uma relíquia, né? E outra coisa muito legal aqui do nosso acervo, né, que todo esse período da história da cidade, a gente tem muitos quadros aqui na Câmara, né? A gente tem várias imagens também dessa história da cidade. O Sidney falou agora mesmo sobre a questão da febre amarela. A febre amarela quase assolou a cidade, quase acabou com a cidade. E quando eles começaram a se recuperar das epidemias, começaram também a homenagear essas pessoas que ajudaram. Um dos homenageados é o José Paulino. José Paulino era presidente da Câmara durante a epidemia e ele ajudou a tomar várias decisões e várias atitudes para conseguir tirar a cidade da epidemia. E nós temos um quadro aqui na casa que foi feito em homenagem a ele, exatamente pela sua atuação em relação à febre amarela. Então, Glicério é um dos homenageados nos quadros. A gente tem bastante imagem aí, várias relíquias, como o André acabou de chamar, sobre a história da cidade e até do país, né? Com certeza, com certeza. Bom, com certeza também, viu, Irene? As pessoas que estão assistindo ao Estúdio Câmara estão curiosas, não é? E aí, será que eu posso ir na Câmara? Eu posso visitar, conhecer a biblioteca? Como que é isso? Conta pra gente. Sim, a Câmara ela é aberta ao povo também com relação ao nosso arquivo e à nossa biblioteca, né? Através dos e-mails da casa e até mesmo pessoalmente. A Câmara funciona das 9 às 18, todos os dias da semana. E então você pode vir, pode pesquisar no nosso acervo, nos nossos documentos e até na nossa bibliografia, né? A gente tem uma biblioteca muito rica que traz muitos livros da história da cidade também, alguns até raros que já não estão mais em circulação, mas nós temos aqui na casa. E aí a gente consegue fazer todo esse apoio com a pesquisa, ajudar quem tiver algum interesse em alguma pesquisa específica na documentação desde 1797. Só tem que acostumar a ler aquelas letrinhas, sabe, André? Que o pessoal tinha uma caligrafia um pouco diferente na época. Bom, tem também, né, no site, questão de rua, Sim. como que é aquele quadro lá que a gente estava conversando? Isso. Bem bacana, vou deixar você contar. E no site do Memorial a gente tem o Essa Rua Tem História, que é uma forma também de conhecer um pouco os homenageados e você pode fazer o seu pedido de rua ali. Caso ele não esteja ainda listado, você pode pedir ali qual a sua rua, como que você quer. Por exemplo, eu moro numa rua que ainda não foi biografada. Eu vou lá, peço para o e-mail da biblioteca, tem um formulário no próprio site e a biblioteca vai te responder e vai colocar ali no site da Câmara também a sua rua. Bom, vamos lá, já então a gente volta a conversar. Tem mais um vídeo seu, viu, Sidney? Oba, que legal. Já a gente vai chamar sobre olaria. Dá uma palhinha aí para deixar o pessoal aguardando aí, com vontade de assistir mais um vídeo seu. Olha, eu fiz um vídeo esses dias sobre a catedral. A catedral é um dos maiores edifícios do mundo, feito em taipa de pilão. Taipa de pilão é barro prensado entre duas tábuas. A grossura da parede da catedral é um negócio gigantesco, um pouco mais grossa que a parede da minha casa, bem grossa mesmo. E, então taipa de pilão, só que você passa por fora da igreja e você vê no descascado que tem ali, dá pra ver os tijolos. Cara, mas não é taipa de pilão? O que esses tijolos estão fazendo aí? É que o cara que fazia o papel de engenheiro da parte da frente, houve lá um acidente em 1865, aquela frente desabou, matou quem estava embaixo. Era o Sampainho, ele foi afastado da função de, vamos dizer assim, engenheiro, né? Um cara que não tinha diploma, mas fazia o papel do engenheiro ali. Ele foi afastado, abriu uma olaria
e depois forneceu os tijolos que revestiram a taipa de pilão por fora. A primeira olaria de Campinas foi do Antônio Carlos de Sampaio Peixoto, 1867. Boa, boa. Vamos lá, então, pessoal. Uma informação aqui: o estado de São Paulo passou a substituir hoje, portanto, a emissão da primeira via de RG pela nova carteira de identidade nacional, também chamada de CNN. Agora, quem for tirar a primeira via do documento de identificação vai passar a receber a nova identidade, que inclui apenas o número do CPF, que é o cadastro de pessoas físicas. Bom, a intenção com a mudança é que cada pessoa tenha apenas um número de identificação, também por questão de segurança, né, para diminuir as chances de fraude, ao eliminar uma possível duplicidade também na identificação do cidadão. Atualmente, possível é tirar RG diferentes no estados. Em todos os estados aí do Brasil, a carteira de identidade não perdeu a validade, continuará sendo emitida pelo estado de São Paulo. O RG será válido, portanto, até o dia 28 de fevereiro de 2032. Bom, nessa fase inicial da emissão do documento, o RG continua a ser emitido normalmente. O serviço será realizado nos postos do Poupa Tempo. Portanto, aí uma informação importante para você que está em casa acompanhando o Estúdio Câmara. Começando hoje, portanto, o Estúdio Câmara com várias informações, né? Tem esporte, tem cultura, tem o programa que nós estamos fazendo hoje, evidentemente, né, pessoal? Falando sobre o aniversário de Campinas, 245 anos, 14 de julho, portanto, está chegando 250 anos, uma data certamente muito importante. Bom, vamos lá, vamos chamar mais um vídeo aqui do Sidney, agora falando sobre olaria. Tá no ar, coloca aí, por favor. Andando aqui pelo Cemitério da Saudade, a gente vai garimpando umas coisas muito interessantes. Olha só isso aqui. Antônio Carlos Sampaio Peixoto. Eu vou te contar quem era esse homem aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar o que ele fez. Esse cara montou a primeira olaria de Campinas. Campinas só fazia casas com barro, com taipa de pilão. E ele fez o que eu vou te mostrar agora, dá uma olhada. Sabe o que é isso que eu tô segurando aqui na minha mão? Um tijolo da primeira olaria de Campinas original. Dá uma olhada aqui no símbolo da família imperial. Olaria Imperial, fundada em Campinas em 1867. Isso aqui é um tijolo que é dos primeiros da cidade de Campinas. Campinas só tinha casas feitas com barro. A partir disso aqui, nós trouxemos o tijolo, a civilização, a urbanização para Campinas. Esse tijolo está dentro do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas e eu quero mostrar ele para você no dia 18 de maio, no dia que nós vamos ter exposição e palestras sobre a cidade de Campinas a partir das 9 horas da manhã. Ó, clica aqui e garanta sua vaga. Bom, esse tijolo aí, então, é coisa rara, hein, Sidney? Esse tijolo deve ser bom, porque tá inteiro aí até hoje, né? Mas o Antônio Carlos Sampaio Peixoto, ele abre a olaria em 1867, logo depois do acidente que teve com a frente da catedral. E possivelmente tem uma grande relação entre uma coisa e outra. O Antônio Carlos Sampaio Peixoto, ele ajudou a cidade em vários outros aspectos também. O órgão da catedral, cara, aquilo é um órgão maravilhoso, aquilo não tem em qualquer igreja, não é qualquer lugar que tem um órgão daquele, tem mais de 170 tubos. Foi instalado ali em 1883 e quando foi instalado ninguém sabia manusear, ninguém sabia tocar aquele órgão, não tinha quem conseguisse tocar aquilo. O primeiro que tocou foi o Sampainho, o Antônio Carlos Sampaio Peixoto. Ele deu um jeito, o cara era muito inteligente, ele deu um jeito de aprender a tocar para aproveitar o órgão que tinha ali. Só conseguiu tocar em 1886. Levou 3 anos para aprender e conseguir tocar aquele órgão. E foi assim, essa criação dessa olaria, na segunda metade do século XIX, ela marca o processo de intensa urbanização da cidade. Essa segunda metade do século XIX, ela serviu muito para deixar a cidade com mais cara de urbana. A população foi vindo mais para a cidade, e aí foi feito o calçamento nas ruas, bonde, trem, iluminação pública, legislação para regular a velocidade da carroça, o sistema sanitário da cidade. Eu sempre comento com o pessoal de uma notícia de jornal da década de 1880,
uma notícia de jornal que dizia assim: venham, senhoras e senhores, venham para o centro da cidade, venham na nossa loja para aprender como funciona essa nova maravilha, o vaso sanitário. As pessoas não sabiam, e ainda diziam no anúncio assim: não jogue terra, não jogue panos, porque a urbanização estava chegando aqui para Campinas. Campinas estava ganhando uma outra cara, deixando aquela cara de cidade interior, cidadezinha pequena, e estava começando a ganhar áreas de uma cidade de grande importância em todos os sentidos, né? Bom, daria para a gente ficar conversando até umas 5 horas da tarde, porque agora são 2h14, mas eu queria falar, antes da gente encerrar, sobre Maria Fumaça, que é muito conhecida aqui também na cidade, né? Tem uma rua em Campinas, chama-se Rua 11 de Agosto. 11 de agosto de 1872 é quando começam a circular os trens em Campinas, a data da inauguração. Essa foi a Ferrovia Paulista. Até hoje eu conversei esses dias com um senhor que tem 97 anos, e ele falou assim para mim: lá na estação da Paulista, rapaz, hoje a gente chama de Estação Cultura, quando eu era criança era Estação da FEPASA. Estação da Paulista, quem falava isso era o pessoal lá do século XIX, porque era a Ferrovia Paulista. E a partir da instalação da ferrovia em Campinas, a cidade ganhou outros ares, porque dinamizou muito o transporte dos produtos que iam daqui para Santos. Os cafeicultores, uma fazenda chegava a mandar 300 burros de uma vez, carregando a produção de um ano. Agora vai por trem. Então essa é também uma maneira de mostrar como Campinas cresceu. E foi com o capital todo dos fazendeiros aqui, não esperaram financiamento de fora. Os fazendeiros é que se organizaram e conseguiram custear isso. Um nome muito importante, que a gente já falou aqui inclusive, e que fez parte de todos esses benefícios para a cidade, foi o Bento Quirino dos Santos. Cara, o Bento, que pensa numa melhoria para Campinas no século XIX, esse cara estava no meio. É o trem, o Bento Quirino, é o bonde, é o Bento Quirino, a iluminação pública, o Bento Quirino, a escola, o Bento Quirino, o hospital, o Bento Quirino. Puxa, também super conhecido o Bento Quirino, né? Isso é uma justa homenagem que se faz a ele. O cara foi muito bom. Na epidemia de febre amarela, se eu fosse o Bento Quirino, eu tinha fugido. Ele era rico. Ele ficou na cidade, arriscou a própria vida e ajudou a população. Boa. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre o Meca, como as pessoas podem, acessar. Hoje teve, o Meca Digital aí, a gente já trouxe a informação. Dá um resumão pra gente, por favor, Irene. Agora a gente está aí com o projeto Memórias Entre Nós, que é uma forma de conhecer um pouco da história da cidade de Campinas, da cidade daqui da Câmara, através dos nossos documentos que estão aqui preservados. Então, através dele é possível navegar por linhas do tempo. Então, a proposta é falar da história através do tempo, porque não dá para a gente pensar em história sem pensar no contexto, né? Os acontecimentos, os eventos, eles só acontecem porque existe todo um contexto ali ao seu redor. Então, a ideia das linhas do tempo é realmente trazer o contexto em que cada evento aconteceu, só que por temas. Então, nós temos os temas de cultura, educação, saúde, escravidão, mulheres. E ali a gente tem algumas cápsulas de história, como a gente chama, que são pequenos textos contando um pouquinho sobre a história daquele documento, como aquilo se encaixava dentro desse contexto que eu estou falando aqui tanto, e trazendo outras informações, como vídeos que estão sendo produzidos aí pela TV Câmara, como o documentário Memórias da Cidade. Boa. E também imagens desses documentos. À medida do possível, a gente já está fazendo o upload. Então, quem quiser se aventurar aí a ler um pouco dos nossos documentos, também consegue através do memorial. Valeu, Irene. Muito obrigado por participar conosco ao vivo aqui na estreia do Estúdio Câmara, com a Irene, também com o Sidney. Obrigado, viu, Irene? Muito obrigada pela participação aqui, foi muito bom participar com você. Valeu, historiadora da Câmara Municipal de Campinas, portanto, conversando conosco. Valeu, Sidney, professor de História, os dois deram uma aula aqui no Estúdio Câmara. Começamos aí com muitas e muitas e muitas curiosidades aqui ao vivo, né, Sidney? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar isso com a população, coisas que a população precisa saber, e a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de poder contar através de canais importantes como esse. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Bom, pessoal, que pena, né? Chegou ao fim o Estúdio da Câmara. Bom, lembrando que amanhã também tem Estúdio Câmara aqui, com a Rúbia Oliveira, que vai falar de bem-estar, conversando sobre autoestima. Portanto, a partir da 1h da manhã, o Estúdio Câmara está de volta, logo depois do Câmara Notícia. Tchau!